Capítulo 58. A transição da escola de futebol para a categoria de base. O atleta chega para o pai, para a mãe, para todo mundo da família e fala: fui aprovado. Oh, alegria, como todo mundo fica feliz, né? Comemoração, festa, e é motivo de alegria mesmo. E isso é ótimo. Mas você consegue entender, pai, você que está em busca do sonho junto com seu filho, que tem uma grande diferença entre as escolas de futebol e uma categoria de base? Muita gente acredita que o grande desafio é ser aprovado numa avaliação e ir para um clube de futebol. Mas na verdade o mais desafiador é se manter. Não estou tirando o mérito de quem foi aprovado, pelo contrário. Mas os desafios começam mesmo quando começam os treinos, quando começa a buscar a jornada. E a categoria de base tem suas particularidades. Mas antes de falar o que acontece nessa transição, eu vou falar o como era antes. Como é que é numa escola, num projeto? O que acontece? O atleta treina de 2 a 3 vezes por semana, natural, isso. Tem 3 tipos de atletas, eu sempre falo que são os atletas que estão buscando rendimento, os atletas que estão procurando saúde, e tem atletas que estão ali só buscando um lazer, porque gosta, porque querem praticar. Isso é normal. Não tem pressão por resultado, zero, tá? Não está preocupado com o resultado, ninguém está preocupado com o resultado. Você vai encontrar atletas nos mais variados níveis técnicos, um muito para cima, um muito para baixo, isso é natural. E muitas vezes são atletas que moram na região mesmo, até no bairro. Porque o atleta está no bairro, ele vai treinar na escola mais próxima. Agora, já numa categoria de base, já começa a acontecer coisas diferentes, né? Numa categoria de base, o atleta já busca constantemente a evolução. Ele já busca constantemente melhorar, para cada vez ficar melhor, certo? Os atletas que estão ali já são selecionados pelo treinador, a pessoa que o comanda. Do tipo, você nesse momento está dentro e você nesse momento não. Você vai ser titular e você não. Já aumenta a situação de treinos, né? Já tem vários e vários treinos, né, durante a semana, 3, 4, 5, dependendo da categoria. Ganhar e perder faz total diferença. Não vamos entrar aqui no mérito se os clubes formam ou se eles estão preocupados em vencer e etc. Mas ganhar ou perder é importante para a questão da formação do atleta como um todo, para o atleta ser um atleta vitorioso, né? A questão de treino, alta intensidade, tem que treinar em alta intensidade todos os dias, e se não treinar, vai tomar um puxão de orelha, porque o atleta precisa assumir compromisso. Aí já não é uma coisa tão simples assim. E uma coisa que já começa a acontecer são os alojamentos, né? Atletas que não são só do bairro, são atletas de outros locais, já começam a vir aqui para buscar outras e outras vagas, ou seja, o nível competitivo sobe e todo dia tem alguém querendo estar na vaga do seu filho. E o que precisa focar, principalmente ali já está nas categorias de base? Já não adianta a gente chegar aqui e falar de alto rendimento, que precisa ser um atleta bom, um bom jogador e tudo mais. São 3 focos e o quarto eu vou abrir um pouquinho mais para falar sobre isso. Parte técnica, parte física, parte tática e o último, parte comportamental. Essas 3 aqui tem que estar em dia. O início tem que estar em dia. Todos os atletas ali, mesmo estando numa categoria de base, eles vão estar praticamente no mesmo nível. Isso é natural também, tá? O que faz a diferença, então, é a parte comportamental. Não é o que acontece que vai determinar se o atleta vai chegar no final de uma partida indo bem. É o que ele faz a respeito do que acontece. Se ele faz uma jogada boa, ótimo. Se ele faz uma jogada ruim, que ele não se abale por isso. E é natural, tá? Isso total é natural. Essas habilidades psicológicas tem que ser levado muito em consideração, porque vamos tratar uma categoria de base como se fosse um processo seletivo, como se fosse um vestibular, sempre tem alguém ali querendo pegar a vaga do atleta. E por mais que eles sejam família, que são os atletas que todo mundo está em busca do sonho, é mais ou menos assim, infelizmente, eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, mas é mais ou menos aquele ditado que diz que chora a tua mãe, mas não chora a minha. Por que a gente diz isso? Porque todo mundo está em busca do mesmo lugar ao sol, todo mundo está buscando o mesmo objetivo. Então, saber lidar com isso tem que se tornar algo natural. Não pode ficar chateado quando algo não sai do jeito que o atleta acredita que deveria ser. Nós temos aqui 2 caminhos, né? Ou a gente fica questionando o sistema, ou a gente joga o jogo com as regras que tem. Esse é o ponto fundamental, tá? Então, para finalizar, o que eu deixo aqui de orientação para você, pai, que já está com o filho fazendo essa transição das escolas para uma categoria de base, né? Ele tem que sempre manter a calma sob pressão. Isso já é um primeiro ponto fundamental. E se ele manter a calma durante uma situação de pressão, pode ter certeza que ele já vai se destacar de muitos e muitos atletas, tá? Ele tem que evitar
Intimidações, ou seja, eles deixar intimidar por outros atletas, independente da situação que esteja. Terceiro, controlar emoções é importantíssimo. Precisa, olha, nada mais valioso do que um atleta que consegue se situar, saber onde que ele está, saber o que ele precisa fazer e não deixar se abalar por estímulos externos. Nossa, isso é fantástico, tá? Quando erra, já recuperar de uma maneira muito rápida, porque contratempos vão acontecer. Isso já acontece, a gente já sabe, e é importantíssimo. Outro ponto, concentrar no que realmente vai dar resultado para o atleta. Perdão, eita, faz parte, aqui é assim mesmo. Ele precisa concentrar no que é importante para ele. Ele precisa concentrar naquele ponto fundamental, que é o que vai trazer o que vai me fazer com que eu tenha resultado que assim eu espero. Essa é a parte da concentração, né? Gerenciar pensamentos positivos e negativos, parte importante, porque muitas vezes a gente fica muito mais focado na parte negativa do que na positiva, mas isso acontece muitas vezes porque tudo que é novo às vezes assusta a gente. Assusta mesmo. Então o atleta tem que entender isso para poder dar os próximos passos. Por isso que preparar mentalmente é importantíssimo. Seja na parte do treino ou na parte do jogo. E tem que entender, o atleta já não está mais numa escola no projeto. Eu não estou falando sobre nível de treinamento, sobre o nível de profissionais que estão ali trabalhando, porque a gente já debateu sobre isso. Mas eu sempre falo sobre o nível técnico dos atletas sobe. E aí qualquer detalhe faz a diferença. Ou seja, a vida sempre é definida nos detalhes, sempre no pequeno detalhe. E o atleta tem que estar atento a isso, para não ficar para trás e alguém levar a sua vaga.